Porque eu falei que essa vai doer? Porque o Angus, ele sabe a verdade, quem o Sirius escolheria. O Angus, como irmão mais novo, sabe 100% quem o Sirius escolheria. E ele fez essa pergunta pro Remus. E ele falou assim: Remus, se você tivesse se colocado numa posição de escolha, você acha quem o Sirius escolheria? Você acha que se tivesse uma posição de escolha, em questão de ser seu amigo e estar no seu lado, sempre que você esteve no lado dele e está, quem você acha que o Sirius escolheria? Em questão, se você precisasse de ajuda e o James Potter tivesse no lado, quem você acha que o Sirius escolheria? Em questão das pegadinhas elaboradas, você acha que eu não sei que você planeja tudo isso? Você merece o mérito que os maiores nunca te dão, Remus. Você acha que isso é pecunha de irmão mais velho versus irmão mais novo? Não. Porque eu conheço os Sirius, infelizmente, Remus. Coisa que você não sabe profundo e que você nunca passou com os Sirius em questão de escolha. Eu passei, infelizmente, e não desejo a você. Eu não tenho nada contra você, porque eu sei que você é correto. Eu sei que você tira esses palhaços em questão de confusão. Eu sei que você sempre tá dando o seu melhor para tirar eles de encrenca, mas você nunca será o escolhido. O Regulus, ou Roger, faz a seguinte pergunta ou questão pro Remus. Ele dá um suspiro e fala pro Remus: Remus, por mais que eu não tenha nada contra você, eu sei das intenções do meu irmão. Meu irmão é considerado o Black perfeito. Ele é considerado o herdeiro perfeito. Mas ele não quer ser o herdeiro. Sirius tem tudo para ser um Black. E eu sei que você não gosta dos Blacks. E você acha que eu tenho uma picuinha com Sirius por conta do Potter. Ou por conta do James. Mas, no fundo, eu soube quem o Sirius escolheria pro resto da sua vida. Quando eu era criança, eu fiz a seguinte pergunta pro Sirius, principalmente quando entrei para esse mausoléu e principalmente pro meu segundo tormento, mas nem tanto, que é Hogwarts. Eu fiz a seguinte pergunta por Sirius quando eu tinha uns 6 para 7 anos, ou 5 para 6. Sirius, você vai ficar do meu lado para sempre? Você vai ser meu amigo? Mesmo se um dia for escolhido, ou você for escolhido para herdar algo dos negros, principalmente da Comensal, e o Sirius pensou muito sobre essa resposta. Ele falou que claro que vai e vai estar sempre ao meu lado. Não importa o que acontecesse, ou se eu tivesse um dia mal em Hogwarts, eu podia contar para ele, ou se eu tivesse um dia bom em Hogwarts, eu poderia contar para ele. Ou se eu tivesse, sei lá, um dia sequer de paz ou não, ou quem tivesse me perturbando, eu poderia contar pro meu irmão, porque o Sirius é meu irmão. Ele estaria do meu lado. Mas eu cometi o pior erro da minha vida. Na oportunidade que ele escolheu fugir com Potter, porque não estava aguentando mais aquele horror. Eu sei que ele não aguentaria, mas pelo menos eu espero que ele me desse uma resposta, uma justificativa.
de que ele cumpriria a bendita promessa. Mas ele escolheu o Potter. E no fundo, Remus, eu sabia e você sabe que ele nunca vai te escolher. Mesmo que ele faça a promessa, ele vai escolher o Potter. Nós dois ficamos em segundo plano, quanto eu, quanto você. Se eu fosse você, eu não acreditaria na promessa dos Sirius. E bem que o Roger alertou ele a esse ponto. E o Remus ficou pensativo sobre o que o Roger falou. E ele ficou com isso 3 dias martelando em sua cabeça. E até durante as luas cheias. Eu falei que ia ter angústia, que esse momento ia doer. E eu dei o aviso ainda. E depois do Remus ficar pensativo de que o Ranglus disse, ele foi esfriar a cabeça, sair para o lago, que é uma floresta atrás do colégio, que os maiotos sempre vão juntos, mas dessa vez o Remus foi só. O Remus foi só para pensar sobre o que o Rangus tinha dito e sobre quem realmente o Sirius escolheria, por mais que doesse nele. E também o Remus, ele pensou no fundo também essa possibilidade que nem o Roger, mas o Remus tinha um fundinho de esperança que em algum momento o Sirius escolheria ele. Não de forma romântica, mas como amigo, que o Remus sempre ajudou o Sirius. E também que o povo não analisou esta parte e chipa como algo se fosse romântico. Tipo, não. Não é só sobre romance ou não é romântico. Porque tem muitas questões tóxicas que ninguém percebeu. Eu falei que ia ter angústia, que esse momento ia doer. E eu dei o aviso ainda. E depois do Remus ficar pensativo de que o Ranglus disse, ele foi esfriar a cabeça, sair para o lago, que é uma floresta atrás do colégio, que os maiotos sempre vão juntos, mas dessa vez o Remus foi só. O Remus foi só para pensar sobre o que o Rangus tinha dito e sobre quem realmente o Sirius escolheria, por mais que doesse nele. E também o Remus, ele pensou no fundo também essa possibilidade que nem o Roger, mas o Remus tinha um fundinho de esperança que em algum momento o Sirius escolheria ele. Não de forma romântica, mas como amigo, que o Remus sempre ajudou os Sirius. E também que o povo não analisou esta parte e chipa como algo se fosse romântico. Tipo, não. Não é só sobre romance ou não é romântico. Porque tem muitas questões tóxicas que ninguém percebeu. Hoje o Remus ficar pensativo, ele foi aonde que os maiotos sempre iam
juntos ou sempre vão juntos. Mas como ele estava chateado com os Sirius, ele precisava pensar, só esfriar a cabeça. Porque se ele ficasse em lugares que o Sirius poderia realmente ir atrás dele, ele ia explodir de raiva. E eu não julgo o Remus, né? Porque o que o Sirius faz com ele é inacreditável. E depois disso que tem muita gente que acha a amizade deles só saudável. E é ok. Porque muitas das vezes o Sirius, ele não pensa nas suas ações, ele não pensa no que vai fazer, e a culpa sempre recai no Remus. E o Remus sempre resolve. E eu acho que essa amizade entre o Sirius e o Remus, eu acho que ela é pouco não, medida no pote médio tóxica. Porque o Remus tem um complexo de culpabilidade. O que é o complexo de culpabilidade? Assumir a culpa que não é sua, sendo que outra pessoa fez algo e você não. E esse complexo está prejudicando o Remus. Mas aos poucos ele está libertando disso e vendo quem é realmente o Sirius. E o Sirius falava mal do Roger, sendo que não é o caso. E sendo que o Roger nunca foi mal do jeito que ele falou por Remus e que ele que é meio. Remus aos poucos foi percebendo que algumas coisas que o Sirius falava não era do Remus, e sim dele mesmo, do Sirius próprio. E o Remus começou a enxergar isso de fato depois que foi entender melhor o Roger e foi conversar com ele, porque eles sempre se viam na biblioteca. E aí todo mundo diz que o mais irônico é o Ruggles e o Remus não serem shippados, e sim o Sirius com o Remus. E o Remus, aos poucos, foi percebendo que o Sirius era tudo que ele falava do Roger. E o Roger era ao contrário do que o Sirius falava dele. E isso também deixou o Remus meio confuso aos poucos. E ele foi aonde que sempre os médicos vão, no lago, para esfriar a cabeça. E o Remus começou a analisar coisas que o Sirius falava pro pessoal sobre o Ruggles, o Rabi ou Roger, sendo que as atitudes do Sirius, que ele tá falando dele mesmo e não percebe, e aos poucos, nesse lugar, já que o Remus foi sozinho, sem os maiotos, que ele está começando a analisar as verdadeiras atitudes e ações do Sirius por trás do comportamento dele. E que vê que o Sirius não é nada do que ele pensava.